Vi, vocês vão ouvir só o áudio, tá bom? Porque ela não quis falar no momento lá na câmera. Pedi ela para falar na igreja, ela não falou. Vocês vão ouvir só o áudio, tá bom? Irmãos, lembrando, toda a visão, né, que a pessoa tem, que Deus mostra, primeiramente, irmãos, Deus está falando com a pessoa, tá? Ou seja, qualquer um, se você teve uma visão, pode entender que Deus vai estar falando com você primeiro, tá bom? Primeiro Deus vai estar falando com você, te alertando você, te mostrando você. A não ser que aquela pessoa, ela teve a visão e Deus deu ela o discernimento da visão e aquela pessoa tem ali, entendeu? Como José, né? Para trazer para a humanidade, mas muitas das vezes que a pessoa recebe a visão de Deus, seja aquela visão assustadora, a forma que for a visão, tudo é bênção de Deus, que primeiramente Deus alertando a pessoa, né? E tem uns que Deus não, tem uns que Deus usa eles para trazer para o povo, para as pessoas, né? Para todos, né? Mas tem visão que é Deus alertando a pessoa. Às vezes a pessoa está num caminho ali que Deus está alertando ela para ela se consertar, para ela se prostrar mais. Então tem muita gente, irmão, tem ímpio que tem visão, entendeu? Tem pessoas que tá ali desconcertada ali, Deus dá ela a visão ali, mostrando para ela. Então a maioria das visões são para pessoa, a não ser, né, que seja uma pessoa que Deus está dando a visão e fazendo entender para passar para milhões de pessoas ou para o local onde está. Amém? Então fique com o áudio dela aí primeiro e depois eu vou trazer a explicação. Deus abençoe em nome de Jesus. Só que Deus mandava separar as crianças de baixo. E assim o Senhor guardava assim, fazia tipo uma tenda grande de vidro e colocava as crianças tudo lá e mandava as pessoas que estavam tinham vazio e o mato, e essas pessoas menina ficavam dentro disso, e os boi, as vacas, tudo em fileiro na direção direita. Quem nossa, menina, é forte. Muito forte. Não, mas é praticamente escritor. Não, vem cá, menina, você é serva do Senhor, minha filha. Vem. Eu tô dando aqui, tá bom? Não, vem cá. Bom, era assim, muito medroso mesmo. Eu ficava puxando as crianças pra dentro desse vidro. Era tipo esse quadrado grandão, era uma pena de vidro. Eu falei, mas esse vidro, mas essa onda vai explodir o vidro. A uma voz falava, não, recolhe as crianças, coloca essas crianças dentro. E os animais, ele não podia ir para a esquerda não, mandava direcionar os animais para a direita. Os bichos tudo. Do lado desse vidro e vinha água. E vinha água por cima e a onda cobrindo tudo e as crianças protegidas dentro desse vidro. E eu nem sempre cantava, eu só falava e colocava elas lá para dentro, mas eu também depois não vi quando eu fui não. É visão. Ó, esse tem uma semana já. Ai, tá vendo? É muito estranho na forma do mar, só que aí o navio só na direção, gente, era muito grande mesmo, um trem muito estranho. Não tinha areia, mas não existia areia. Existia essa tenda grandona, profunda, mandando colocar as crianças dentro dessa tenda fechada, que era de vidro. Todo mundo via as crianças protegidas dentro desse vidro e os animais não podiam ir para a esquerda. Ele falava assim, os animais não vão para a esquerda, eles vão para a direita, quem tiver errado vai para a esquerda. Era um trem assim. E os animais enfileiradinhos, os animais não, eles não ficavam desviados não, os animais vinham para a posição correta. Eu fiquei até acordei de madrugada, peguei o livro e misericórdia. Orar pelas crianças, gente. Orar pelas crianças, irmãos. Porque a criança demais. Vou trazer um pouco aqui da visão que a irmã teve ontem na igreja. E eu vindo aqui para esse aquário aqui, o Senhor me fez entender mais um pouco, né? Ontem foi muito corrido, não deu para mim trazer um pouco do entendimento que Deus me faz entender sobre visões também, né? E eu quero trazer um pouco aqui desse entendimento da visão que ela teve ontem. E olha para você ver, olhando para o aquário ainda, Deus me firmou ainda mais ainda o entendimento. Presta atenção. Irmãos, tá vendo isso, aquário? Mas é um pouco parte da visão dela. E você que vai ver esse vídeo aí,
Quero trazer também para a irmã Leilane, que teve a visão, né? E na visão que ela teve, foi corrido, né, ontem no culto, né? Mas eu entendi. Sabe o que era? Ela via na visão que tinha muitas crianças. E nisso que havia muitas crianças ali, né? A gente já entende o que está acontecendo hoje no mundo, né? E as crianças é muito visada por Deus. E que Deus, né? Ele quer as crianças, né? E nós sabemos também que a palavra de Deus vai dizer assim, que aquele que não for como uma criança, né? Não dará o reino dos céus, né? E nós sabemos assim também que nós temos que ser como crianças, por dentro e por fora. Por quê? Para ser ouvinte a Deus, sensível a Deus, obediente à palavra de Deus. Desde quando nós questionamos alguma coisa, né? Nós já estamos querendo ser adultos. E nós sabemos que as coisas do Senhor não é questionar, as coisas do Senhor é ouvir, entender, analisar, compreender, entendeu? E aceitar. E ali o Senhor vai mostrando pra gente mais e mais e mais, pra gente aprender. Ela teve um sonho que ela estava vendo, né? Um monte de criança. Criança e animais. Criança e animais. E nisso, irmãos, né? Que ela estava vendo crianças e animais, ela via na visão que vinha uma chorrada de água. Nós sabemos que água suja é sempre o quê? Guerra, mundo espiritual, potestade, entendeu? Luto, né? Muita guerra, muita confusão, entendeu? Né? Guerras, confusões, contendas, tudo isso, irmãos. E quando a gente vê ainda que vem aquilo ainda, né? É quando a gente viu também na Arca de Noé, né? E ela via ali, irmãos, naquilo, né? Que representa também rebeldia, que entra e quando Deus manda água, né? Ela via assim que as crianças entravam dentro de uma espécie de uma arca, né? Como se fosse uma arca de vidro, mas ela falava que era de vidro, né? De vidro. E havia águas por fora. E essas águas vinham, saíam inundando, pegando todo mundo. E ela ouvia uma pessoa falando: vem, entra, entra, entra. Mas entrava só crianças e animais nesse recipiente de vidro, né? Que ficava lá dentro, entendeu? Crianças e animais. E nós sabemos, irmãos, né, que Jesus várias vezes disse, o que Jesus disse? Que nós somos, né, como se fosse peixes. Ele disse para Pedro que faria ele pescador de almas. E nós sabemos, irmãos, que se nós estivermos longe de Deus e longe do Senhor, longe da palavra de Deus, longe da obediência a Deus, porque não adianta a gente falar que é de Deus, mas a gente não obedece a palavra dele, porque aquele que está em Deus não peca, né? Procura obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos, né, irmãos, porque nós somos pecadores arrependidos, não aqueles que continuam vivendo na prática do pecado, né? É a palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que o peixe, se ele estiver fora deste aquário aí agora aí, ó, ele morre, né? Se ele estiver fora desse aquário, ele morre. Amém? Então, por que que as crianças entravam dentro desse recipiente
como se fosse de vidro, representando um aquário de Deus, um aquário do Senhor. E olha aqui, como que Deus fala, né? Eu estou aqui, o Senhor me tocou para me fazer esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo para todos vocês analisarem e compreenderem, né? Como Deus fala e como está ocorrendo e como está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. Então, aquele, irmãos, que é como criança mesmo, que obedece a Deus, não é que fica questionando pastor, não. Ah, mas isso eu não vivo, isso eu não gosto, isso eu não agrada, isso eu não faço. Não, entendeu? É aqueles que são crianças, né? Que deixa Deus cuidar deles. Mas tem pessoas que não são crianças, questionam tudo e todos e todo mundo. E ela viu muita água engolindo e só as crianças e animais entravam. Por quê? Porque os animais, porque nós dominamos os animais também, né? E os animais não são seres que nos obedecem. E as crianças também. Então por que não havia adulto? Porque tem muita gente hoje em dia neste mundo que se acha adulto. E ali a gente entende na visão que ela falava. Então isso é para muita gente, para muitos lugares, para muitos locais. Então, para Leilane, você também que está ouvindo, né, entendendo e compreendendo como é que Deus quer a gente, é como se fosse uma espécie de um aquário. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Fique com Deus.